Segundo livro de Reis, capítulo então de número 6, o versículo 24, nos diz o seguinte: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram, os esconderam, voltaram e entraram noutra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vamos ler o versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos uma vez mais, vamos falar com Deus em oração. Santo Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja ao Senhor, seja a Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós pedimos ao Espírito Santo para que fale conosco. O Senhor é o mestre, o Senhor é o pregador por excelência. Que a tua palavra possa queimar, possa derreter nossos corações. Senhor, nós queremos sair daqui nesta noite, Senhor, mais parecidos com Cristo. Nós queremos sair daqui, Senhor, mais tementes, mais transformados, mais avivados, mais engajados, mais comprometidos, mais santificados. E só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer isso através da sua palavra. É a nossa oração no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Amados, o que falar num aniversário de 48 anos de uma igreja, de uma comunidade estabelecida num lugar com inúmeros frutos? O que falar no aniversário de 48 anos em meio a uma pandemia,
onde temos muitas restrições, onde temos muitas dificuldades, o que dizer num momento como esse, para celebrar ao Senhor, para celebrar este aniversário? Falando com Deus em oração, o Senhor ministrou essa palavra, esse texto ao meu coração, e o título da mensagem que eu quero repartir ao seu coração nessa noite é a seguinte: graça que faz perseverar, que move a continuar. Eu quero repetir: graça que faz perseverar, que move a continuar. Eu entendo que esse título, que essa mensagem é propícia para esse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos da graça do Senhor para nos fazer perseverar. Nós precisamos que a graça do Senhor nos mova a continuar. Isso é obra do Senhor, isso é obra do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente fala sobre perseverança, quando a gente fala sobre continuar, eu quero lembrar você acerca da nossa salvação comum, te fazer lembrar o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 15, se não estou enganado é o versículo 1, que ele diz: eu venho vos fazer lembrar o evangelho que eu vos anunciei. Eu quero te lembrar da nossa incapacidade em nos salvar. Somos incapazes de salvar a nós mesmos. Por isso Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo não é o Salvador dos perfeitos. Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. Porque os pecadores não podem salvar a si mesmos. Lembrando você, Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou. Simplesmente morto não responde. Essa era a nossa condição antes de ser alcançados por Cristo, mortos em nossos delitos e pecados. Alguém disse a seguinte frase, que salvação não é você jogar uma boia para alguém que está se afogando. Salvação é o mergulhador pegar o cadáver nas profundezas do oceano, trazer à tona e trazê-lo à vida. Foi o que Jesus fez conosco. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, alienados de Deus e da sua promessa, e a sua graça nos vivificou, e nós então podemos corresponder ao seu chamado. A nossa incapacidade não é apenas em nos salvar, a nossa incapacidade também é em de nos manter salvos. Nós não somos salvos pelo nosso desempenho, ainda que a palavra do Senhor exija isso de nós, ainda que a palavra do Senhor nos determina que obedeçamos a Ele, que caminhamos em santidade, mas a verdade é que o nosso desempenho, ele é um fiasco, e a pandemia está aí para comprovar o quanto nós somos trôpegos, o quanto nós somos falhos. E é nesse momento que eu quero fazer lembrar você que nós não somos salvos pelo nosso desempenho, nós somos salvos pelo desempenho de Cristo na cruz do Calvário. A justiça dele foi imputada a nós, por isso nós somos salvos. Ele diz em João capítulo 10, o versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos em pé, não é pela nossa capacidade, nós estamos caminhando, não é pela nossa capacidade, a nossa obediência é trôpega, falha, é porque Ele nos sustenta em suas mãos. Não é sobre a nossa perseverança, mas é sobre a perseverança da graça de Deus em insistir, em nos constranger, em nos sustentar. E a pandemia está aí para testificar isso, que é a graça do Senhor que tem mantido você em pé. Não sei você, mas em muitos dias dessa pandemia,
eu vi o quanto eu era fraco. Mas ainda bem que Jesus é o Salvador dos fracos. A perseverança, nós temos esse entendimento que é uma obra do Senhor, naqueles que Ele alcançou. A perseverança é um dever nosso, mas essa capacidade somente Cristo pode efetuar na nossa vida. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Se você um dia foi alcançado pelo Senhor, Ele te levará a bom termo. Ninguém daqueles que foram alcançados, ele disse, nenhum do que o Senhor me deu, Pai, se perdeu. Porque Jesus é o nosso Salvador eficaz. Ai de nós, se dependêssemos do nosso desempenho, porque a nossa vontade é falha e trôpega. Mas ainda bem que Paulo em Filipenses, o capítulo 2, o versículo 13, nos diz que é Deus é quem efetua em nós, em vós, tanto querer como realizar. Ele está operando, Ele está realizando, Ele está nos sustentando e Ele está apresentando você para você mesmo. É o que a pandemia está fazendo com muitos de nós, apresentando nós para nós mesmos e fazendo nos enxergar que é a graça do Senhor que nos sustenta. É a sua graça que nos faz perseverar. Nós lemos aqui o texto, e eu quero que você enxergue ele com este prisma. A graça que faz perseverar, que move a continuar. Essa aqui não é a história de superação de 4 leprosos. Tem a superação deles? Tem. É a história da vitória da graça de Deus. Essa é a história da vitória da fidelidade do Senhor. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel em salvar. E por isso Ele moveu aqueles 4 leprosos. Quando Deus quer salvar uma cidade, Ele move homens a perseverar. Amém, minha gente? Deus quer salvar a sua casa, Deus quer salvar esta cidade, e Ele nos moverá pelo seu Espírito a perseverar. Para você entender um pouco dessa história, Ben-Hadad, rei da Síria, resolveu fazer guerra novamente contra Israel. E ele sitiou a sua capital, que era Samaria. Ele vai com seus exércitos e sitia esta cidade. Por evidente, de maneira óbvia, naquele tempo um exército que ia sitiar uma cidade iria esgotar. A intenção era esgotar as forças dessa cidade em todos os aspectos. Então quem ia sitiar uma cidade levava consigo muita provisão. Porque o objetivo era levar a outra cidade neste cerco, neste aperto. A escassez era quebrar o ânimo das pessoas. E foi isso que aconteceu. O texto nos mostra ações desesperadas das pessoas. O texto mostra o rei de Israel atribuindo culpa ao Senhor. A culpa é do Senhor, a culpa é tua, Eliseu. Enfim, nestes tempos de aperto e de adversidade que a pandemia tem nos colocado, muitas pessoas têm atribuído culpa ao Senhor. Por que o Senhor não move? Por que o Senhor não salva? Por que isso? Por que aquilo? Enfim, o profeta Eliseu, ele é procurado, e ele tem uma palavra da parte de Deus que aquele cerco iria ter fim. Neste cerco, obviamente, se esgotando os recursos, há muita carestia. Um jumento custar 80 peças de prata, cerca de 200 gramas de esterco de pomba, custar 5 peças de prata, tamanho era o desespero, tamanho era a escassez. E Deus tem uma palavra para aquele lugar: eu vou terminar esse cerco, eu vou terminar essa escassez. Amanhã, a estas horas, olha, vocês vão ter uma medida, de flor de farinha por uma peça de prata, 2 de cevada também por um ciclo de prata. Deus disse: eu vou salvar esta cidade, eu vou salvar vocês.
O aperto está doutrinando, está disciplinando, está cumprindo um bom propósito de Deus na vida aqui de Samaria, na vida de Israel e também nas nossas vidas. Mas o fato é que o Senhor se levantará para nos salvar. Amém? Não há cerco, preste atenção, que não chegue ao fim. Esses 4 leprosos começam a conversar. O que nós vamos ficar fazendo aqui? Tem a morte aqui na porta da cidade. Se a gente entrar na cidade, também não tem nada para nós lá. A gente vai morrer. Vamos até o arraial dos Círios. Vamos lá. Pode ser que eles nos dê alguma comida, alguma coisa. Pode ser que ele nos mate, mas não somente nós vamos morrer. O que nós temos a perder? Eles à noite marcham para este lugar. E enquanto eles estão indo ao arraial dos Círios, Deus faz ouvir um barulho tão grande naquele ambiente, onde estava o acampamento do exército sírio, que eles fugiram apavorados, que eles fugiram desterrados, deixando toda a provisão que eles trouxeram consigo. Estes leprosos encontram o acampamento vazio, entram numa tenda, come, bebe, pega coisas para si, esconde, entra noutra, e eles lembram, puxa, esse é um dia de boas novas e nós não fazemos bem se nós nos calarmos, vamos anunciar a casa do rei. E assim eles fizeram. E conforme disse o profeta Eliseu, no outro dia, estava se vendendo uma medida de flor de farinha por uma peça de prata, 2 medidas de cevada, também por uma peça de prata, e o Senhor cumpriu a sua palavra. Mas eu quero que você entenda que em meio a tudo isso, há uma ação da graça do Senhor na vida dos 4 leprosos. Preste atenção, Deus escolhe os improváveis, amém? Este aqui é o modelo dos anti-heróis, os mais fracos, os mais necessitados foram os instrumentos que Deus usou para salvar esta cidade. Veja só que eu estou falando para vocês que quando Deus quer salvar, Ele move homens a perseverar. Eu falei para vocês da nossa incapacidade de nos salvar e da nossa incapacidade de nos manter salvos. É a graça do Senhor que nos faz perseverar, que nos sustenta dia após dia. Quem está entendendo, diga amém. Então estes homens, esses 4 leprosos, diante de um desejo do Senhor, diante da vontade do Senhor de salvar aquela cidade, eles são movidos a resistir e a perseverar. Olha aqui para mim, o Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele vai mover o seu coração para você continuar perseverando, amém? Ele vai mover o seu coração para você continuar resistindo. Nós vamos vencer mais este domingo, mais a segunda-feira, mais a outra semana, mais a outra, mais o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro. Nós vamos chegar em 2021 e nós vamos continuar perseverando, resistindo, porque a graça do Senhor nos manterá de pé. Perceba a graça de Deus agindo, fazendo estes homens perseverar, movendo estes homens simplesmente a continuar. E estes homens não fizeram nada de extraordinário, eles foram movidos a simplesmente querer estar vivos, simplesmente continuar. E neste aniversário de 48 anos eu falo para cada um de vocês, em nome de Jesus, continue. Amém? O cerco, o aperto, como nesse texto, tem dia e hora para passar. Amém? Enquanto ele não passa, o Senhor vai dar graça para você resistir e perseverar. Eu quero fazer com vocês algumas breves considerações nesse texto, a partir desse título, graça que faz perseverar, que move a continuar. Número 1, continuar apesar do aperto. Foi o que a graça fez no coração daqueles 4 semi-mortos. Como era a condição daqueles homens? Bom, primeiro,
pela doença que eles tinham, eles eram impedidos do convívio social. Eles deveriam ficar na porta da cidade, eles não poderiam entrar na cidade. Estes homens foram sentenciados a viver de esmolas. Além da doença que os excluía, eles dependiam do favor das pessoas, e no tempo de aperto, não é nem a maldade, nem perversidade, as pessoas estavam aqui, cada uma cuidando da vida delas. Então eles foram sendo esquecidos. Eles estavam numa situação de aperto como os demais ou mais. E eu quero falar para você que a graça do Senhor vai mover a gente a perseverar, a continuar, apesar do aperto. Amém, minha gente? Está o cerco, está o exército, fazendo as forças das pessoas se esgotarem, o moral das pessoas, o ânimo das pessoas se esgotarem. Mas nestes 4 homens, eles foram movidos a continuar, apesar do aperto. Amém, minha gente? Quem não está sofrendo as consequências? Quem não está em aperto? Estes homens também estavam como toda a cidade, mas o Senhor, que tinha uma palavra de salvação sobre aquele lugar, fez estes homens continuar, apesar do aperto. Amém? É assim que será na sua vida, no nome de Jesus. Diga assim: continuar, apesar do aperto. A graça de Deus fez estes homens perseverar, foram movidos a continuar, apesar do aperto. Uma segunda coisa que eu falo com vocês: continuar, apesar da indiferença. Estes homens, como eu expliquei para vocês, se eles já eram esquecidos naquela ocasião, naquela conjuntura, eles ficaram invisíveis. Eles estão agora se deparando com a indiferença das pessoas. Nesse clima, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então aquilo que deveria ser destinado a eles, o ato de misericórdia, de compaixão, isso já não estava alcançando eles. E eles estão nesse cenário de indiferença. Quem está se importando comigo? Eu estou lidando com a indiferença das pessoas, cada um correndo atrás de si. Mas preste atenção, porque Deus queria salvar aquela cidade. Deus, com a sua graça, move estes homens a continuar, apesar da indiferença. A pandemia tem imposto a muitos de nós, o distanciamento social. Nós não podemos às vezes estar ao lado das pessoas que nós gostaríamos, das pessoas que nós amamos, enfim. E é nesse ambiente que a indiferença pode brotar, criar raízes profundas, mas você vai continuar apesar da indiferença. Amém? Esses homens tinham a indiferença, estavam lidando, sofrendo a indiferença, mas a graça do Senhor os fez continuar apesar da indiferença. Quem vai se importar comigo? Quem vai se importar com 4 homens que estavam morrendo? E talvez essa seja o seu questionamento: quem está se importando comigo? Será que Deus está se importando comigo? Eu quero falar para você como nesse texto já havia uma palavra de salvação sobre aquele lugar, e sobre nós, sobre a igreja do Senhor, sobre esta cidade também há uma palavra de salvação. Você pode dizer amém? Uma terceira coisa que eu falo para você, da graça que faz perseverar, que move a continuar: estes homens foram movidos a continuar apesar do sentimento de abandono. É nesse clima de indiferença que o sentimento de abandono pode tomar conta do coração de alguém. Preste atenção, mas é só um sentimento, é só uma sensação. Essa não é
a nossa realidade. Amém, gente? O Senhor Jesus nos disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós cantamos aqui que mesmo que a gente não sinta, quando eu não sinto, quando eu não vejo, Ele continua. Então eu quero convidar você a não estribar, a não fiar a sua confiança no que você está sentindo, porque os nossos sentimentos são enganosos. E é neste momento que nós devemos nos mover em fé. Não importa o quanto eu esteja me sentindo abandonado, mas a palavra diz que Ele estará comigo. Você pode dizer amém? Sentimento de abandono. Mas existe um Deus que no meio de um cenário caótico como esse, se lembrou de 4 semi-mortos. Como não lembraria de você? O profeta Isaías nos diz no capítulo 40 que Deus chama todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma vem a faltar. Como Ele esqueceria de você? Se Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, Ele sabe dos detalhes da nossa vida. Amém, minha gente? A graça do Senhor fez esses 4 semi-mortos perseverar e continuar apesar da pouca força. Repita comigo: continuar apesar da pouca força. Como nesse tempo, muitos de nós, em muitos momentos, nos sentimos muito fracos, não é verdade? Mas a graça do Senhor está trabalhando no nosso coração, como trabalhou no coração destes 4 leprosos, a continuar apesar da pouca força. Preste atenção, eles estão fracos pela enfermidade que os debilita, eles estão fracos pela fome, é uma somatória de coisas. A enfermidade debilitando, a fome assolando. A força deles era muito pouca, pequena. Mas eu falo para você, continue apesar da sua pouca força. Deus não precisa da nossa força, porque Ele é que é forte. Ele é o Deus dos fracos. Amém, minha gente? Isso é uma boa notícia. Ele é o Deus dos fracos. A graça do Senhor está movendo você nessa pandemia a continuar, apesar da pouca força. Quando a nossa força é pouca, eu só digo uma coisa para você: então vai mais devagar, amém? Fala para o seu irmão, vai mais devagar. A pandemia talvez não está deixando a gente ter o mesmo desempenho de antes. Então você vai mais devagar, como estes homens. Vai mais devagar. Mas o que a graça do Senhor não vai deixar de fazer é deixar de impulsionar você a avançar. Você diz amém? Continuar apesar da pouca força. Onde que já se viu? Deus escolhe os mais incapacitados daquele cenário para serem os portadores da boa nova, de libertação, de alívio para aquela cidade, para aquele povo, porque a graça de Deus fez 4 semi-mortos continuar apesar da pouca força. De repente, como Deus já queria salvar aquela cidade mesmo, como Deus já queria pôr um fim no sofrimento daquelas pessoas, há um descontentamento, há um mover do Espírito no coração daqueles homens. Por que nós vamos ficar aqui até morrermos? O que a gente vai ficar fazendo aqui? Se a gente entrar na cidade, também tem morte lá, aqui na porta da cidade também tem, então nós vamos avançar. Eu vou até o arraial dos Círios, e eles vão com pouca força. Eles apenas não pararam, amém?
E é o que eu falo para você nessa noite: não pare. Amém, minha gente? Você pode falar isso para o seu irmão? Por favor, não pare. Continue, apesar da sua pouca força. Outra consideração que eu falo, uma quinta consideração dessa graça que faz perseverar, que move a continuar. Número 5, continuar com inteligência. Amém, minha gente? As melhores ideias você ainda não teve. Aliás, a necessidade é a mãe da criatividade. A gente é obrigado a inovar, a inventar. Se não existe, a gente cria. Porque a graça do Senhor nos faz continuar com mais inteligência. Inteligência para somar forças e não dividir forças. Aqueles 4 homens somam forças. Fala para o seu irmão: é o que eu estou fazendo em casa. Amém ou não? Eles estão somando forças. E eles estão pensando de uma forma não usual. Eles pensaram no óbvio, que ninguém estava pensando. Aqui não tem alimento. Onde que tem? No Arraial dos Ciros. Então é lá que eu vou. Ninguém tinha pensado nisso, pastor Rocha. Todo mundo está com medo dos ciros. Todo mundo está querendo distância do acampamento Ciro. Mas ele pensa: onde que tem solução? É lá. Lá tem provisão, então eu vou lá. Pense com inteligência, irmão. Amém? Tiago nos diz na sua carta: se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A graça do Senhor move esses homens e também vai mover a gente a continuar com inteligência. Amém? Pensando de uma forma não usual. Enquanto outros estavam correndo do problema, esses aqui: eu vou na direção do problema, porque é lá que tem a solução. Uma sexta lição que eu falo para vocês nessa noite: a graça do Senhor que faz perseverar, que move a gente a continuar com prudência. Amém? Diga assim: continuar com prudência. Diga assim: eu vou continuar com prudência. O versículo 5 diz que eles foram à noite. Prudência. Olha aí na sua Bíblia. Eles estão enfermos, estão debilitados pela enfermidade e pela fome. Eles pensam com inteligência, mas eles vão com prudência. Amém, minha gente? Prudência. A graça do Senhor está trabalhando na sua vida, na minha vida, para que a gente continue, mas continue com prudência. Veja só, a enfermidade, as feridas que essa enfermidade causa, eles não poderiam se expor à luz do sol. O sol e o calor era causticante. Então eu espero e eu vou com prudência na hora certa para agir. Amém, minha gente? Como que eu vou assim, enfrentando o sol, o caminho, a jornada, o terreno acidentado, a estrada pedregosa? Eu vou à noite, está mais ameno, a gente vai com mais devagar, a gente vai com inteligência, a gente vai com prudência. Nesses 48 anos desta igreja, a graça do Senhor vai fazer a gente continuar, e nós vamos continuar com muito mais prudência. Amém ou não, minha gente? Você crê que o Senhor vai fazer isso na sua vida? Vai te dar inteligência e vai te dar esse senso de prudência no seu lar, aonde você estiver? A graça do Senhor fez estes homens continuar. Uma sétima lição: continuar apesar do medo. Eles têm prudência, mas eles também têm medo. Olha aqui para mim, como esta enfermidade tem causado medo, para não dizer pavor, nas pessoas. Estes homens, eles estão indo para uma direção, um caminho de certa forma incerto.
A incerteza nos causa medo. Preste atenção, eles são enfermos, estão famintos. Qual é o acampamento? Qual é o exército que deixaria 4 enfermos de uma doença contagiosa estar perto deles? Ninguém, em sã consciência, faria isso, ainda mais se eram inimigos. Eles têm medo pela sua vida. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. Vamos lá, pode acontecer que a gente viva, mas é bem provável. Vamos enfrentar o medo. Olhe aqui para mim, se levante nessa noite, enfrente os seus medos. Eu gosto da definição de coragem do general Schwarzkopf. Ele diz que coragem é a capacidade de agir apropriadamente quando você está morrendo de medo. Então, a graça do Senhor vai fazer você agir de maneira apropriada, mesmo que você esteja com medo. Aliás, a coragem, ela só é exigida quando nós temos medo. Amém, minha gente? O maior adversário da fé não é a incredulidade. O maior adversário da fé é o medo. Veja que nesse texto, Deus quer salvar uma cidade. Na sua graça, Ele faz 4 homens perseverar, continuar, apesar do medo. Você vai continuar apesar do medo, amém, gente? Você vai continuar com o seu trabalho, você vai continuar com a sua família, claro que com a prudência que eu já falei aqui, mas apesar do medo, nós vamos continuar, porque já há uma palavra de salvação sobre nós, amém, minha gente? Nós vamos continuar, uma 8ª lição, apesar da improbabilidade. A graça do Senhor faz estes homens continuar apesar da improbabilidade. Preste atenção aqui em mim. Qual era a probabilidade de dar certo isso aqui? Nenhuma. Como 4 doentes de uma enfermidade contagiosa vai no acampamento do inimigo e são deixados vivos? É um plano tão improvável, mas é o único aonde tinha uma direção de solução. Olha aqui para mim. Você vai continuar apesar da improbabilidade. Amém, minha gente? As pessoas podem falar que não vai dar certo, isso, aquilo, até pessoas que nos amam, pessoas que querem o nosso bem, pessoas que querem evitar uma série de dores na nossa vida. Mas em nome de Jesus, a graça do Senhor faz a gente continuar apesar da improbabilidade. Tem um ditado que diz o seguinte, que não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Continue, Primeira Igreja de Londrina, apesar da improbabilidade. Muitas pessoas, Pastor Rocha, estão dizendo, analistas, que depois da pandemia, de fato nada vai ser como era antes, que as igrejas vão se enfraquecer, que isso, que aquilo, um relatório derrotista. Mas nós vamos continuar apesar da improbabilidade. A graça do Senhor vai nos fazer perseverar apesar da improbabilidade. Uma 9ª lição, continuar ainda que você não saiba o que Deus planejou para a situação. A graça do Senhor fez esses homens continuarem, ainda que eles não soubessem o que Deus planejou para a situação. Olha aqui para mim. Deus inspirou estes homens simplesmente para continuar. Fique vivos. Lute pela vida. Eu vou insistir mais um dia. Eu vou fazer mais uma tentativa. Ainda que eles não sabiam que Deus planejou para a situação, eles não sabiam da palavra que Deus havia dado através de Eliseu, eles não sabiam de nada disso. Você não precisa saber de tudo para continuar. Nós não precisamos saber de cada detalhe, de cada nuance para continuar. Eles continuaram. E sem saber
eles foram se alinhando com o que Deus tinha. É o que nós vamos fazer, nós vamos dar um passo na nossa pouca força, nós vamos com prudência. E continuando, o Senhor vai alinhando a gente com o que Ele já planejou para a situação. Eles não sabiam de nada, e nem precisavam saber. O que eles precisavam apenas era continuar, e Deus fez isso no coração deles. Querer continuar. Eu quero concluir a mensagem dessa noite fazendo uma 10ª afirmação: continuar, que sem saber você poderá ajudar e abençoar outros. Amém? A graça do Senhor moveu o coração desses homens a continuar, e sem saber eles ajudaram e abençoaram outros. Quando eles continuaram, Deus agiu. Deus simplesmente enviou lá um grande ruído, todo mundo fugiu, deixou o acampamento, munido de provisão. Eles encontraram e levaram a boa notícia para Samaria. Eles continuaram e sem saber, eles ajudaram, abençoaram outros. Olha aqui para mim, você não sabe o que te espera amanhã. Você não sabe o que te espera o mês que vem se você continuar. Se você continuar, a sua família pode ser alcançada. Se você continuar, você pode se restabelecer. Se você continuar, você pode se reerguer. Se você continuar, você pode reaver. Se você continuar, você pode ser restituído. Se você continuar, você pode ser reparado. Se você continuar, você pode ser notado. Se você continuar, você pode ser abençoado e abençoar outros também. É isso que a graça de Deus faz. Quando Deus quer salvar um lugar, quando Deus quer salvar uma cidade como Samaria, Ele inspira homens a continuar. Não foram os mais capazes, não foram os mais preparados. Pelo contrário, foram os mais enfermos, foram os mais fracos que Deus usou, porque Ele inspirou a continuar. Amém? Deus não precisa da nossa força. Ele só está inspirando você a simplesmente continuar. E essa é minha fala nesses 48 anos a todos vocês, Pastor Rocha, que a graça do Senhor vai fazer esta igreja perseverar. A graça do Senhor vai mover o coração de cada um aqui a continuar. Aonde estão aqueles que vão continuar? Aonde estão as pessoas que vão continuar? Continue apesar do aperto, continue apesar da indiferença, continue apesar do sentimento de abandono, continue apesar da pouca força, continue com inteligência, continue com prudência, continue apesar do seu medo, continue apesar da improbabilidade, continue. Sem saber o que Deus planejou para a situação, você vai abençoar outros, para a glória dEle. Nós vamos continuar. Se você quer continuar, você vai se colocar em pé, porque é isso que a graça faz, nos move a continuar.